Quem responde primeiro? Pode ficar à vontade, pode começar. Então tá. Eu sou advogada e também assistente social. Eu tenho duas profissões, sou advogada e sou assistente social. Eu sou professor de matemática, tá? Eu trabalho aqui na escola, vocês já devem ter me visto. Aqui... eu sou professor de matemática no período da manhã. Eu dou aula para o 6º e para o 7º ano. Em qual cidade vocês nasceram? Eu nasci aqui em Atibaia. Nascemos em Atibaia. Nascemos, nós dois somos de Atibaia. Nós dois nascemos aqui. Quem é o próximo? Vocês já moraram em outra cidade? Nunca, sempre morei aqui em Atibaia. A primeira é para o José. Você sabe sobre sua árvore genealógica? Olha só que pergunta legal. É Manu, isso? Sim. Tem 3 Manus. Nossa, 3 Manus. Então, Essa Manu... Manu Catelli, isso. Manu, eu conheço boa parte da nossa árvore genealógica. Não conheço inteira, porque a nossa família é muito, muito, muito grande. E existem aí muitas gerações da nossa família. Recentemente, a gente fica mais interessado, né? Corre um pouco mais atrás, conversa com pessoas de outras gerações, da cidade da onde nossos avós nasceram, nossos pais nasceram. Então, eu conheço boa parte, mas eu não conheço a árvore inteira, infelizmente. Tá bom? Para Adriana, para nós dois? Para os dois? Responde você, depois eu respondo. A origem da nossa família? Sim, eu sei a origem da nossa família. Vou tentar resumir, tá? Depois eu deixei algumas imagens ali separadas. Vai ficar até um pouco mais fácil para responder essa sua pergunta, mas eu já vou tentar adiantar, tudo bem? Nossos pais são do estado da Bahia. Os dois nasceram lá, vieram para cá aproximadamente na década de 70, correto? Isso. Ela vai me ajudar aqui se eu errar alguma coisa. Exatamente, Na já década... mais de 40 anos. Na década de 70. Eles são de um município chamado Palmas de Monte Alto. É um município muito pequeno, então a gente costuma falar uma cidade um pouco maior, muito parecida com Atibaia, que fica na Bahia também, é próxima, é uma cidade vizinha. Chama-se Guanambi. Então, nossos pais são de lá, nossos avós paternos e maternos também são dessa cidade, tá? Boa parte dos nossos tios, como eu já falei, os nossos pais são dessa cidade. E aos poucos, alguns tios foram mudando para São Paulo e hoje boa parte da família está aqui em São Paulo. Mas a nossa origem, a origem da família é essa daí. Tudo bem? Não sei se eu consegui ser claro. Sim? Posso falar um pouquinho também? Complementar? Então o Zé falou dos nossos pais, dos nossos tios, enfim. Mas se a gente der um passinho para trás, o Zé talvez não tenha lembrança, mas eu tenho e guardo ótimas lembranças, boas memórias afetivas da nossa bisavó. A nossa bisavó que era a mãe do nosso avô paterno, né, do nosso pai. Então eu tenho muitas lembranças dela. Ela faleceu quando eu tinha 13 anos, então eu passei a minha infância com ela. Tem várias memórias afetivas, mas eu também me lembro de histórias que ela contava do passado. Tinham muitas histórias, eu não consigo contar uma história específica para vocês, mas eu me lembro de coisas que ela relatava. Então essa nossa bisavó, que chamava Maria, ela faleceu, ela tinha mais de 100 anos. A gente acredita que ela tinha 111 anos quando ela faleceu. Bastante, né? A minha bisa ainda tá com 102. Pois é. E ai, bastante, né? Então, por que eu falo que a gente acredita que ela tinha essa idade? Porque há muitos anos atrás as coisas eram um pouco diferentes. Então, ela não foi registrada assim que ela nasceu.
Ela só foi registrada quando ela já era idosa, já era uma senhora idosa. E ela nos contava que os pais dela, ou seja, ela era minha bisavó, os pais dela, que seriam os meus tataravós, eram escravos lá na Bahia. Ela nasceu livre, mas os pais dela eram escravos. E isso, então, faz a gente imaginar que a nossa origem, a nossa família, a nossa ancestralidade tenha vindo lá de trás, lá da África, porque eles chegaram até a Bahia. Como eu, continuando o que eu estava explicando, pelas histórias que a nossa bisavó contava, sim, provavelmente a nossa origem é africana, do continente africano. Eu não sei qual seria o país, mas pela história, levando em consideração que os nossos tataravós eram escravos, né, chegaram ao Brasil nessa condição, então sim, a gente acredita que a nossa origem seja lá do continente africano. Não sei dizer qual país, mas é de lá. Posso falar completar também a pergunta do Matheus? A Adriana, como trouxe, ela tem uma excelente memória da nossa bisavó, né, paterna. Ainda relacionada a essa origem da África, agora um pouco mais recente, tá? Isso que eu vou falar. A nossa família, ela tem o costume de sempre fazer festas, de sempre reunir a maior quantidade de pessoas. E nessas festas aí que eles se reúnem, é muito comum a gente ouvir muitas cantorias, muitos batuques, que é sinônimo de alegria. É um momento em que a família está muito feliz. E nessas cantorias que eles fazem, tem muitas palavras que eu desconhecia. Aliás, muitas ainda desconheço. E aí, por curiosidade, eu pergunto para minhas tias, que são bem próximas de nós, pergunto para o meu pai, sou bem curioso. E eles também têm um pouco de dificuldade para explicar. E aí, olhando bem a fundo essas palavras, muita dessas palavras que fazem parte das cantorias são de origem africana. Onde nós brincávamos, Manu? É isso? Na infância. Então eu vou responder primeiro, vou responder antes do Zé. Nós somos irmãos e o Zé, na verdade eu sou mais velha que o Zé, 9 anos, então tem uma diferencinha aí boa de idade. O que isso significa? Que a minha infância foi diferente da infância dele, porque quando ele nasceu eu já tinha 9 anos, então nós brincávamos em lugares diferentes, referências aqui na cidade. Mais um lugar que eu me recordo muito bem, eu tenho até algumas fotos de lá, e que eu tenho uma lembrança muito boa, porque eu brincava com os meus primos da minha idade. É um lugar que aqui em Atibaia nós chamávamos de fonte. Eu vou explicar para vocês que moram aqui em Atibaia, acho que vocês vão reconhecer, porque o lugar está muito diferente de quando eu era criança. Vocês sabem aqui em Atibaia, ali onde fica o centro de convenções? Sim. Do outro lado da rua do centro de convenções, até que agora tem um cercado e tem alguma coisa referência ao Japão, né? Isso. Ali, conhece lá? Quando eu era criança, ali era aberto, lá no fundo tinha uma lanchonete, e ali tinha brinquedos, então tinha escorregador, tinha balanço, tinha gira-gira. Então as minhas maiores lembranças assim de brincadeira, de sair para brincar com os meus primos e com a minha irmã, é nesse lugar que não existe mais. Então é um lugar que traz muitas memórias afetivas que eu gosto muito. Então toda vez que eu passo lá em frente de carro, eu olho para lá e lembro de quando eu era criança. Era o lugar que eu mais gostava de brincar. E fora isso, eu brincava bastante na rua, no meu bairro, que era um bairro tranquilo, então a gente podia brincar na rua que não tinha problema. Então eu lembro bastante disso. Olha, o que eu gostava, outras coisas, o que eu gostava de brincar. Então, como eu disse, na minha época a gente podia brincar um pouquinho mais na rua, a gente podia fazer mais atividades ao ar livre. Então tinha 2 brincadeiras que eu amava.
que era queimada. Vocês sabem o que é queimada? Sim. E eu era muito boa em queimada. Então era uma brincadeira que eu gostava muito, de pega-pega e de também, e de esconde-esconde. E um brinquedo individual que eu tinha, que eu adorava, que eu sempre brincava, era uma peteca. Peteca e ioiô. Vocês sabem o que é? Eu tenho uma peteca. E eu tenho uma peteca e um ioiô. Eram os meus brinquedos favoritos. Ioiô eu já tive, mas eu não sei. Eu gostava de brincar muito na rua. Eu tenho 3 brincadeiras favoritas: pipa, futebol e tudo que envolvia corrida. Pega-pega, queimada. Eu gostava muito de brincar na rua. Eu adorava tudo que envolvia corrida. Eu também gosto de correr. Mano, posso pedir um favor? Você se importa de abrir uma imagem no meu computador? Como eu disse, a Adriana deve lembrar muito bem. A minha brincadeira favorita sempre foi futebol. Então a gente revirou a casa dos nossos pais atrás das fotos de quando nós éramos crianças, que afinal já tem um tempinho, né? O pessoal de casa acho que também está conseguindo ver. Essa foto eu tinha ou 10 ou 11 anos, eu não tenho certeza. Eu estava jogando futsal. Em um lugar que eu jogava muito futsal, que eu adorava, eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Pessoal de casa, a Manu. Eu não conheço. O Elefantão, vocês não conhecem? Ah, o Elefantão. Eu não ouvi. Elefantão. Não, Felipe, né? Eu te confundi. Eu jogava bastante futsal aqui, mas essa foto não é no Elefantão, tá? É um ginásio bem tradicional aqui na cidade. Provavelmente todas as famílias aqui têm alguma história no Elefantão. É bem legal. Eu estudei em 3 escolas. Todas escolas públicas. 2 estaduais e uma da prefeitura. A da prefeitura se chama... Silveira Bueno. Obrigado. Francisco da Silveira Bueno, fica no bairro do Alvinópolis. Depois eu estudei em uma escola chamada José Pires, que existe até hoje também no bairro do Alvinópolis. Depois eu estudei no Francisco de Aguiar Peçanha, que também é no Alvinópolis. E entre essas 2 eu pulei uma escola sem querer. Eu estudei no Maria Cecília. Isso, é verdade. Eu estudei nessas 4 escolas. Eu também estudei em 3 escolas. Uma escola municipal, que é aqui da prefeitura, que é a mesma escola que o José estudou, que é a escola Francisco da Silveira Bueno, né, que é a infância. E aí depois o ensino fundamental 1 e 2, eu fiz na escola José Pires Alvim, que também fica no Alvinópolis. E aí depois eu fiz o final do ensino fundamental 2 e o ensino médio na escola Francisco de Aguiar Peçanha, também aqui em Atibaia. Eu estudei em 4 escolas. Então, Maria Flor, eu vou pegar a escola que mais me marcou, tá? É aquela que eu estudei do 6º ano até o 9º ano, que chama Maria Cecília. Era uma escola bem pequena, então era dentro da escola, todo mundo se conhecia. Tenho boas recordações. Nós fazíamos muitas brincadeiras nas aulas de educação física. Tenho boas recordações dos professores de matemática. Tenho boas recordações das festas. A gente adorava as festas juninas. Arrecadava prenda, ensaiava para dançar quadrilha. Era uma escola muito divertida e bem simples. Era uma escola muito pequena e funcionava, na minha época, em um espaço que era cedido pela igreja Cristo Rei. Vocês devem saber onde fica essa igreja. A minha escola, ela era bem pequenininha. Ela era bem pequenininha, Benício. Ficava do lado dessa igreja. A igreja que cedia o espaço para a escola, tá? Essa foi a escola que mais me marcou. Quais matérias? Eu sempre gostei muito, muito de geografia e de história. Português, né? Era nessa ordem: geografia,
história e português. Eu gostava de matemática, português e geografia, nessa ordem. Sempre gostei de matemática, desde muito pequeno. Não, eu tô pensando um pouquinho porque eu sempre gostei muito de comer e eu gosto de comer até hoje. Então eu tô tentando lembrar lá na infância qual era o meu prato favorito lá na infância. Na infância eu gostava muito de comer macarronada. Eu também. Com bastante molho e carne moída. Era o que eu mais gostava de comer. É Enzo, né, o seu nome? Enzo. Eu tentei lembrar, eu gostava de muita coisa, até hoje eu também gosto, viu? Mas eu vou falar alguma coisa que eu lembrei aqui. Eu sempre gostei de bolo. Minha mãe sempre fez muito bolo e desde pequenininho eu sempre gostei de comer todos os bolos que ela fazia. Essa eu não tenho dúvida. Posso responder? A comida favorita do meu pai é frango cozido e costelinha de porco. Meu Deus. É a comida... São os dois pratos favoritos do meu pai. A minha mãe, ela gosta de várias coisas, mas eu acho que o que ela mais gosta é peixe. Eu acho que, né, Ela gosta bastante. a proteína que ela mais gosta é peixe. Esses são os pratos favoritos dos nossos pais. Eu não gosto. Adriana, vocês tinham bichos de estimação quando eram crianças? Pedro? Vocês tinham bicho de estimação? Eu tinha, quando eu era criança, sim, eu tinha uma gatinha que chamava Xaninha. Eu era bem pequena, eu acho que eu ganhei a gatinha quando eu tinha uns 3 anos de idade e ela ficou comigo até quando eu tinha 13 anos. Então eu tinha uma gatinha. Eu tinha um cachorrinho que eu fiquei, ele era mais velho do que eu, porque ele era mais velho do que eu até de idade, porque quando ele nasceu, meus pais já tinham. Aí meio que deu pra mim e eu fiquei com ele até os 4 anos. Aí ele morreu. É Pedro, Manu? É Pedro, né, o seu nome? Eu não tive animal de estimação. Alguma história... Eu lembrei de uma história. Enquanto o Zé pensa, eu vou contar uma história. Tá. Que na verdade eu lembro que a nossa mãe contava de quando ela era criança e como o Zé falou, lá na cidade de Palmas de Monte Alto, na Bahia. Então lá onde ela morava tinha muita onça. Então quando ela era criança, eles tinham um pouco de medo. Ela tinha um pouco de medo e ela contava as histórias sobre onça, porque onça, ela sobe em árvore também, então ela contava histórias sobre onças que às vezes aparecia e que subia em árvore, e na verdade ela tinha muito medo. Trabalhei em outro local além da Terra Brasil? Já trabalhei em outros lugares. Como que é seu nome? Nicolas. Eu já trabalhei pouco tempo em uma gráfica expressa aqui, que existe até hoje no centro da cidade. Depois eu trabalhei um período de 4 anos em uma loja que também existe até hoje aqui na cidade, que se chama Motoyama. É uma loja de motos. Depois eu me formei, enquanto eu trabalhava na Motoyama eu me formei, e aí eu já comecei a exercer a profissão de professor. 1 ano depois, eu já comecei a trabalhar aqui na Terra Brasil, estou até hoje. E você já foi professor de outra escola? Já. Hoje eu sou professor de outras escolas também. Eu sempre trabalhei aqui e em outras escolas. E quais são essas outras escolas? Eu trabalho na rede municipal, em uma escola da prefeitura, de uma cidade chamada Itatiba. É uma cidade vizinha aqui de Atibaia. E eu trabalho também na rede estadual, nas escolas do estado. Vocês imaginam quem é aquela pessoa? É seu pai. É o nosso avô. Eu falei. Ó, é legal a história do nosso avô,
Ele se chama Antônio. O nome dele é Antônio Lopes. E o meu pai se chama José. Então eu me chamo José Antônio porque eles quiseram colocar o nome do meu pai e o nome do meu avô. Então esse é o nosso avô paterno. Ele é pai do nosso pai, tá bom? Ah, ela ali. Essa daí foi um aniversário que a gente tentou reunir a maioria dos netos dela, os bisavós, os tataranetos, bisnetos. Ela é aquela senhorinha que tá com um pacote na mão azul e com um lencinho azul amarrado na cabeça. A minha bisa tem 85. Então ela aí. Nessa foto aí foi aniversário dela de 105. Minha avó tem 90 e alguma coisa. São os nossos pais. Ó, essa é uma foto recente do Dia dos Pais, tá? Desse ano. Que bonito. Meu pai e minha mãe. Olha eles hoje como eles estão. Como o nosso tempo está encerrando, o pessoal de casa está conseguindo ver as fotos também. Como a gente falou bastante da Bahia, que é onde nossos pais e nossos avós nasceram, eu separei algumas fotos que eu consegui coletar nas vezes que eu viajei para lá recentemente. Então, essa é uma casa que caracteriza bastante como a região é bastante simples. O cenário, dá para ver que é uma região muito seca. Essa é uma casa de aproximadamente 90, 100 anos de idade que essa casa tem. Aproximadamente, tá? Você pode clicar, Manu, por favor. Olha lá. Comida lá na Bahia, a gente fala comida na roça. Essa quantidade de comida era para uma festa, tá? Por isso que ela foi feita em cima dos blocos. Porque para comportar as panelas desse tamanho, dentro da casa, nos fogões que são a lenha, nos fornos que são a lenha, isso não cabe. Então, quando tem festa, eles se organizam dessa forma. Eles colocam blocos no chão, enchem ali de lenha e fazem essa comida que é maravilhosa. Uma das panelas tem frango caipira. Outra tem a carne de bode, que é muito comum de ser consumida lá na Bahia. Ó, pessoal, essa foto é em uma associação onde minha família mora. A gente, como a Adriana já falou, eu também falei, tem uma origem africana. E eles tentam até hoje manter essa tradição. Então, essa é uma foto deles jogando capoeira. Todos dessa foto são nossos primos, todos. Lembra que eu falei para vocês das cantorias, que eles adoram fazer quando tem festa? Essa é uma foto de uma festa no ano de 2018 lá na Bahia. Quem é essa de laranja? Essa daí é prima do meu pai. Oi? É obrigada a samba de roda? É, o samba de roda. A casa de farinha, né? Onde nossa família se criou, é uma região muito seca. E lá é muito comum o plantio de mandioca. A mandioca pra gente aqui, ela não tem muita utilização. Porém, nessa região, a mandioca ela é 100% utilizada. Utiliza-se a folha, a casca, a mandioca e todo aquele bagaço que sobra. Isso daí é uma casa de farinha. O que é uma casa de farinha? Todas as mandiocas que são colhidas são levadas aí e nessa casa é feita farinha de mandioca, tapioca, que eu aposto que vocês já ouviram falar. É bom, né? Aquela massa da tapioca é feita aí. E essa casa de farinha fica onde nossos avós moravam, onde nossos pais nasceram. Trabalharam durante um bom tempo, Benício.